às vezes penso um bocadinho nisso. Será que, tipo, ocorre-me, será que devia, tipo, preocupar-me um bocadinho mais, sabes, em, sei lá, com a linha ou com as unhas, ou sei lá, agora também com esta coisa de. Mas ao mesmo tempo acho que é subversivo e é tipo um statement eu não tentar caber no padrão, e acho que isso é tão mais importante, lutar contra esse condicionamento, que depois penso, não devia. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one dog among many. Sejam bem-vindos ao Não Mandas em Mim. Eu sou Inês Lopes Gonçalves e hoje tenho comigo a artista de variedades, compositora popular, aprendiz de feiticeira. Em princípio, não lhe faltam dentes. Ana Matos Fernandes, 42 anos, do Porto, muito mais viva do que morta. Bem-vinda, Capicua. Obrigada. Na voz, no caso com o Zé Mário Branco rimava, comigo não. Exato. Tem a mas ver que nunca faço normalmente introduções dos convidados, mas de repente achei que esta te cabia assim muito. Dessa do Porto, mais menos na do... parte do. Ele dizia que lhe faltavam alguns dentes. A ti acho que não. Por acaso acho que por acaso já tirei um dente uma vez, mas entretanto acho que tem conseguido mantê-los. E ele também era um bocadinho mais novo quando disse isto, que era 37 anos 37, do Porto. Eu ia dizer 36. E estava a ouvir aquelas palavras dele e pensar 37, tanta gravidade, tanto peso e tanta solenidade num homem com mas ele tão tem novo. uma velha, não é? Mas também passaram por muito, é diferente. Foram gerações que viveram muito tempo em ditadura, não é? E isso faz toda a diferença. Parecendo que não, pesa um bocadinho. Desde quando é que tu te lembras de existir assim em contramão? Vá. Eu acho que eu acho que sempre fui muito perguntadeira, não é? Muito uma faldinha, aliás, já disse isso numa música. Sim. E sempre tive assim um espírito crítico. A minha mãe sofria muito, e até hoje conta histórias de que era um bocado vítima do meu poder de argumentação. Porque tu tinhas sempre porquê e tinha mais. Resposta e negociava tudo. E agora estou a pagar o karma com o meu filho. Tens um calhoutum igual. Igualzinho. Ainda pior, eu acho que é a versão 2.0. Apurou. Foi apurando. E eu também tinha aquela coisa de não queria aquela roupa, tinha que sempre escolher a roupa eu, não é? Achava que as cores não combinavam, depois tinha mal a acordar, não gostava de acordar cedo e portanto acordava de mau humor. Tinha assim sempre, era sempre tudo muito negociado. E quase sempre conseguias levar a tua avante? Sim, dentro dos limites que a minha mãe me impondo. Pois. Acho que sim, mas acho que isso era digno de nota, porque de facto toda a vida ouvi dizer que eu era uma chata. Lá está, isso tornou-se tanto história, faz tanto parte de ti que basta ouvir, prestar atenção às letras das tuas canções para perceber que devias ser fresca. Achas que isso, bem, eu ia perguntar se isso te foi incutido ou se nasceu contigo, mas aparentemente. Eu acho que agora, depois da experiência da maternidade, acho que 90% vem com a personalidade de fábrica, digamos. Ok. Acho que nós temos poder de influência, mas não muito. Pelo menos quero acreditar. O que nos calha às vezes acho que não conseguimos moldar demasiado. Acho que podemos corrigir, dar algumas regras, mas alguns limites, mas acho que eles já vêm com um perfil muito, muito marcado. E acho que no meu caso também eu sempre fui essa personagem, a Mafalda, que é crítica, que dá a sua opinião, que faz perguntas, que negocia, que não gosta de ser. Mas não é pelo simples vontade de ser do contra só porque sim. Não. É porque tu achavas mesmo. Sim, eu achava que tinha uma opinião sobre tudo e que não tinhas te, uma coisa a dizer. Portanto, não te reduzias ao lugar de criança de cuja opinião se calhar não pesa assim tanto. Não. Tu achavas que não? Não, eu não gostava de ser o centro das atenções. Ficava muito envergonhada, mas ao mesmo tempo dizia sempre aquilo que achava. Então era aquela típica miúda que espertinha na sala, não é? Que diz que quer responder às perguntas todas e, não é? E que a professora diz, e que está a falar para o lado, depois a professora pergunta: o que é que eu acabei de dizer, Ana? E eu, isto. Não é? Tipo aquela irritante, sou eu. Mas ao mesmo tempo não era por insolência, era só porque de facto tinha uma necessidade de dar a minha opinião e de comunicar e de dizer
o que eu achava e também um certo sentido de revolta contra as injustiças, não é? É isso que eu te ia perguntar, porque tu usas muito a questão da Mafaldinha. A Mafaldinha tem, lá está, ela é contestatária, não é? Mas vem muito dos sítios do que ela considera serem injustiças, muitas vezes, com a questão. Ela falava muito, gosto muito quando ela falava do mundo e do planeta, não é? Temos que virar ao contrário, exatamente. Não é? O hemisfério sul. O hemisfério sul, exatamente. Ou seja, ela era muito, compadecia-se muito com as injustiças do mundo. Ou seja, isso também em ti também vinha desse sítio. Sim, vim muitas vezes, mas mais nos conflitos. Não, por exemplo, não gostava nada daquela coisa quando a turma se dividia em grupos, estás a ver? Tipo, eu achava aquilo uma estupidez e tentava ser um bocado. Com que idade? Na primária, Okay. tipo, ser o Kofi Annan, o António Guterres da coisa. E depois, quando havia alguma coisa de injustiça, eu também era aquela pessoa que ia dizer não, mas isto não está certo e reivindicar. Mas acho que isso se revelou mais também depois na pré-adolescência e na adolescência, porque acho que na infância isso, ter um espírito livre não é assim tão raro, porque a maior parte dos putos têm. Okay. Depois na adolescência é que há muita tendência para nós queremos desaparecer dentro do grupo, não é? De pertencer. Sim. E de anularmos um bocado aquilo que nos torna diferentes. E eu não tinha nenhuma vontade de fazer isso. É muito engraçado porque tu já disseste que tu não te encaixas e não te encaixavas em nenhum padrão e que a tua grande liberdade era essa. Mas Sim. eu acho que isso não é uma coisa que é logo. Que nos aparece logo como uma ideia muito, muito evidente na nossa cabeça. Eu acho que nós passamos ainda um bocadinho a tentar encaixar-nos num padrão até perceber que podemos ser fora do padrão. Sim, Às vezes eu acho que não me esforcei muito, felizmente, em tentar caber. Até porque eu acho que os amigos com quem me fui rodeando me aceitaram como eu era, ou seja, as minhas amigas já eram muito namoradeiras, eu não ligava nenhuma a rapazes, estás a ver? E dava-me na mesma com elas, não me sentia excluída. Depois comecei a me interessar pelo grafite, comecei depois pela cultura hip hop, comecei a fazer, participar no trabalho associativo no SOS Racismo, e depois comecei a me interessar pela política, e eram os meus interesses, não é? E também gostava muito de ler e de escrever poemas, e isso era uma coisa que coabitava bem depois com as pessoas com quem eu me dava, com as tribos com que. porque apesar de eu não ser igual a eles, não é? Aliás, basta ver, eu faço parte da cultura hip hop e também não sou propriamente o estereótipo de rapper, não é? Mas apesar de tudo, nos meus grupos de amigos fui sendo bem acolhida, também porque fui escolhendo sempre pessoas bastante espírito livre e bastante alternativas, mesmo dentro das tribos, não é? Mesmo dentro do hip hop, pessoas mais alternativas, dentro dos grupos da escola, também as miúdas mais fixes, mais espontâneas, e mantenho muitas dessas amizades. Mas ainda antes disso, eu sei que tu também gostavas muito tu disse que passavas muito tempo a ver programas de política, de debate político, quando podias perfeitamente estar a ver o D'Artacão e os dramas com a Julieta. Eu até hoje gosto, mas eu acho que isso era porque quando eu era criança, os meus pais têm um grupo de amigos muito próximo, que aliás até hoje estão muito, e eu gosto muito deles. Aliás, um programa para mim sábado à noite é estar num jantar com os amigos dos meus pais. Exato. É fixe. Ou seja, a tua casa era uma casa onde havia havia pessoas e havia troca de Exato, havia eles conversa. faziam jantares e tal, e ficavam a falar de política até às 2 da manhã, e eu era e havia sempre nos anos 80 nos jantares, havia sempre uma pilha de casacos e umas crianças a dormir em cima, não é? Sempre clássico. Pronto, e quando eu era com não era essa duas criança, cadeiras juntas. Exato. E eu não era essa criança porque eu estava no meio dos adultos a ouvir a conversa. Okay. E eu sempre gostei muito de ouvir essas conversas e debater política, então sempre me interessei. E alguém te dizia, sai daqui que isto não é para a tua idade? Não. Ou seja... Não, eu acho que não só eles achavam piada eu interessar-me pelos assuntos deles, como acham até hoje piada eu gostar de estar no meio deles, como também depois foram percebendo, até os meus pais foram percebendo que esses meus interesses pela política, pelo associativismo, pelo grafite e pelo rap eram coisas bastante saudáveis, e sendo alternativas eles sempre me deixaram ir por aí porque eu tinha boas notas, não é? Ou seja, nessa parte tu não falhavas. Não falhava. E depois o meu pai também tinha essa coisa de abraçar um bocado a minha rebeldia, dizia tipo, se estás apanhada a pintar eu vou lá buscar-te à esquadra. Ok, tinhas as costas quentes. Tinha um bocado as costas quentes, porque o meu pai também viveu o PREC e também esteve envolvido na luta estudantil, ainda antes de 25 de Abril, e depois viveu o PREC no pós-25 de Abril, e toda aquela abertura que foi essa experiência para a geração dele, criada durante a ditadura, e sobretudo o meu pai que cresceu em Braga, que é uma cidade muito católica, e portanto para ele esse meu lado também tinha uma certa, acho que também havia um certo grau de identificação. Ficava ali, não é? até foi um bocado orgulhoso. Sim, acho que era isso, mas ou seja, podia ser, imagina, de repente, e sobretudo nos anos 90,
a ideia de um filho, o rap, o grafite, eu não sei o que, podia estar conotado com uma certa ideia, com companhias ou isto ou aquilo, que as pessoas podiam achar tipo, está aqui a fazer isto ou fazer aquilo, Mas e ficarem preocupados, mas nada eu acho disso, que eles sempre perceberam que eu tinha um certo espírito livre também aí, ou seja, acho que nunca fui muito influenciável nesse pois, sentido. aquela coisa da carneirada. Porque isso é que é bom seres um bocadinho o espírito livre, é que Pois. tu és espírito livre para o bem e para o mal, e para o bem é que, como não queres pertencer assim tanto, também não é fácil que também, quer dizer, que te convençam a uma coisa que te não. Pois. E depois também não é só isso. Eu tive 2 irmãos muito mais novos e os meus pais estavam muito ocupados enquanto eu era adolescente. Tu Os meus pais apanhaste tinham... os buracos legais, não é? Exato, eles tinham um filho bebê, então Claro. tipo, eu era a última das prioridades e como não falhava na escola, eu acabei por por passar ali pelos pingos da chuva. Mas é engraçado isso, porque apesar do meu espírito rebelde, eu nunca tive que me revoltar contra a autoridade em minha casa. Por exemplo, a Marta, a Beatriz gosta. Sim. Eu nunca fugi Com da quem minha tu começas lá no rap no Porto? Exato, e com quem fiz uma grande amizade na adolescência, eu nunca tive que fugir da minha casa para sair à noite, mas já fugi da casa da Marta. Ok, como assim? Porque supostamente ia dormir à casa dela e depois as duas fugimos para ir sair à noite. Ok, portanto tu não mentias aos teus pais, mentias aos pais da Marta. Ao pai da Marta, Pois, sim. cá Mas está. pronto, ou seja, essa rebeldia na minha casa não era muito necessária porque eu tinha Ou seja, um não grau de tiveste liberdade. um Mas crescimento. também não aprontei tanto como a Marta. Basta ver Ok. um dos últimos vídeos que ela lançou para perceber que era um demónio em forma de adolescente. Ok, portanto, ou seja, não foi um crescimento, não foi um crescimento de desafiar ou de. Não tive essa necessidade com os pois. meus pais, não. Não, mas ao mesmo tempo, esse meu espírito livre foi-me levando para experiências que eram bastante Lá está. alternativas Em casa naquela não, geração. mas tu, adolescente, enveredas logo por uma atividade que e lá está, envolve fugir à polícia se for preciso, não é? Sim, que é o grafite. Que é o grafite, e sobretudo numa altura como aquela em que, quer dizer, não havia para tipo, olha, tomem esta parede para vocês pintarem. Não, isso não existia. Isso não existia. Não. E até faz parte de uma certa subversão do grafite e a Sim. ideia de pintar onde não se pode, Sim. não é? Ou pintar Apesar um comboio. de eu ou... não ter sido dessa escola mais hardcore, de Ok. pintar coisas em sítios bastante arriscados, porque eu gostava de fazer bonecas, então coisas mais pictóricas. Uma boneca não se faz assim muito rápido, não então é um tag, não é? íamos passar fábricas abandonadas ou paredes que pudéssemos estar mais à vontade, mas já fugia à polícia quando fazia grafite. A nossa sorte também é que, como aquilo foram os primeiros anos do grafite no Porto, não é? Final dos anos 90, praticamente não havia nada, nem os polícias sabiam bem o que é que nos haviam de fazer. Não se pinta aí, porquê? Ficavam-nos com as latas, pois. identificavam-nos, mas não era uma coisa que. E agora o que é que eu faço com isto? Claro, Claro. uns anos depois começaram a identificar que o fenómeno foi crescendo e começou a incomodar mais, e de facto aí começou a ser mais hardcore, mas aí eu já não estava tão ativa porque entretanto interessei-me pelo rap e dediquei-me à escrita e à música. O grafite é, de certa forma, é um bocadinho a cultura do hip hop, não é? É muito não mandas em mim, não é? É muito ir contra o que está instituído e etc. Agora, eu imagino que para uma mulher vem com uma segunda camada, que é a ideia do não mandas em mim, eu faço grafite, mas também o não mandas em mim, eu sou mulher e faço grafite. Tu também, sem dúvida. Depois havia essa questão mesmo no rap e tudo, imagino que sim, aquela segunda camadinha de lutar também contra a questão do género, não é? Sem dúvida, tanto o grafite como o rap, aliás, como todas as vertentes da cultura hip hop, são boys club, não é? E nós tivemos, sobretudo nesses primeiros anos, que conquistar um espaço e um certo reconhecimento dos nossos pares, porque mesmo quando não havia uma hostilidade declarada, havia um estranhamento, e isso era muito óbvio. Mas também aí Mas eu aquela acho coisa que... do para a mulher não está mal, sim, é? achavam que estavam a elogiar, cantas Sim. melhor que muitos rappers, do género, como se tu não fosse um rapper, não é? Exato. Sim, isso era um clássico. Mas Sim. eu também acho que aí o que me ajudou, além de estar na companhia da Marta e ter alguns amigos também que nos receberam como de igual para igual, não é? E estamos ali numa espécie de bolha de proteção, não é? em que lugar seguro dentro da cultura hip hop, também me ajudou eu já ter essa formação política dentro do feminismo, da esquerda feminista, e portanto já de certa forma ter uma consciência histórica e coletiva e política de que tinha que desenmadilhar o caminho, e que isso também era uma coisa que eu ia fazer de forma ativa e que obviamente num contexto tão masculino como aquele. Ou seja, já tinhas muita consciência Sim. do que estavas a fazer naquele momento. Não era Sim. só uma adolescente que que giro, vou aqui. Não, aliás, as nossas Ok. primeiras músicas já eram Sim. temas feministas. Acho que a primeira música que nós gravamos foi sobre a violência contra a mulher. O nosso primeiro EP falava sobre isso, sobre sermos
seres estranhos, corpos estranhos dentro daquela comunidade. E quando íamos nos nossos primeiros concertos, nós punhamos sempre no alinhamento. A primeira música era sempre a mais hardcore, que era para entrarmos logo a estabelecer. Dizer logo ao que vimos, exatamente, não é? Pois. Porque havia sempre aqueles direitos assim, de braços cruzados na primeira fila. Tipo, olha, mostra lá o que vales, não é? Vamos ver estas gajas a espalharem-se. E nós tínhamos muita consciência disso e acho que isso foi importante. Porque sabíamos que não ia ser propriamente um tapete vermelho estendido, não é? E que íamos ter que ir desarmadilhando o caminho. E apesar de estarmos ali rodeadas de amigos com quem tínhamos essa relação de igual para igual, a grande massa daquilo que era a comunidade hip hop não nos recebia da mesma forma. Tiveste que impor-te muitas vezes. Sim. E aconteciam coisas como o quê, por exemplo? Sim, eu acho que todas nós temos essas histórias disso, de chegar ao palco e vermos que metade da plateia está lá tipo, com ar trocista. Tivemos que enfrentar também um certo preconceito que existia em relação ao rap feito por mulheres, que não era fixe, que era tipo uma segunda liga, que nunca íamos a lado nenhum, muito mansplaining também, aquela cena de tipo estarem-nos sempre a dar lições. A explicar. Mas pronto, eu acho que ao mesmo tempo também, para compensar isso, tivemos algumas pessoas que nos incentivaram muito e com quem construímos relações de parceria e que foram aliados. Claro que depois a cada etapa da minha carreira fui descobrindo novas armadilhas, não é? Acho que a certa altura, quando comecei também a ter mais reconhecimento, deixei de contar para a contabilidade, quase como se... Como assim? Quase como se os teus pares te ignoram porque também não se querem comparar contigo e como há uma ideia de que há uma liga à parte, deixam de convidar, sabes? Começam-te a ignorar. Digamos, eu acho que as barreiras foram piores no início, mas não quer dizer que depois, mais tarde, quando a coisa começou a crescer, não tivesse havido também alguns desafios a esse nível. E acho que isso faz parte de um percurso que também eu própria estava a descobrir que era possível, porque também não tinha propriamente referência de que fosse possível criar uma carreira no rap sendo mulher em Portugal. Pois, eu perguntar-te isso nessa altura, tu fazias isto a pensar... Não. Enquanto é que tu pensavas em futuro nessa altura? Não, eu sou de uma geração que não é a primeira, mas é uma das seguintes gerações de rap do Porto, que cresceu a ouvir Dilema, Mind the Gap, naquela perspectiva de que o rap é uma cena underground e que a gente faz por amor à camisola, e sempre foi dessa escola. E quando eu nunca pensei em profissionalizar nem viver da música, isso é uma coisa completamente inesperada. Aliás, eu sempre tive a perspectiva que essa geração alimentava, de que viver da música e de certa forma comprometer a nossa independência e que não era uma coisa propriamente desejável. Começar a vender-te, não é? Porque depois estás a ganhar. E não é só isso também, porque essa perspectiva era completamente irreal, porque tirando os Mind the Gap, o Bossa e pouco mais, não havia propriamente exemplos de pessoas que pudessem tocar em festivais ou gravar discos com editoras grandes, ou sequer criar uma carreira. Portanto, nós vivíamos num circuito muito underground e era essa a nossa escola e estávamos felizes naquele habitat. E a partir do momento em que a minha carreira foi crescendo e isso foi ampliando também para públicos fora da comunidade hip hop, não é? E ainda dentro da música alternativa, mas a chegar a outras pessoas. Mas também muito porque tu não paraste. Não, eu fui fazendo música e fui aproveitando oportunidades e a coisa foi crescendo, e eu sempre tive uma dedicação muito militante ao trabalho, e sempre fui muito esforçada e muito disciplinada e focada, e acho que isso me ajudou a ir construindo peça após peça, não é? Um percurso que me foi surpreendendo até a mim, porque não era uma coisa que eu dissesse que era um sonho, não foi acontecendo. E depois também eu tinha uma carreira paralela, eu estudei Ciências Sociais, fiz um doutoramento, depois... Com a ideia de ser alguma coisa... Trabalhar ou em investigação em Sociologia ou em planeamento do território, que foi a especialização que eu fui fazer, não é? E depois aconteceu que naquela altura da Troika eu comecei a ter cada vez menos trabalho, porque não havia financiamento para as Ciências Sociais. Ok, na parte académica, digamos, no que tinhas estudado. Não havia oportunidades, estava tudo estagnado. E ao mesmo tempo a minha música estava a correr bem e eu comecei a ter mais oportunidades de trabalho, mais concertos. Entretanto gravei o segundo disco já com um contrato com uma editora, arranjei uma agência, começou a vender os meus concertos, quer dizer... Fui ao grande capital, não brincar. Fui-me profissionalizando, inadvertidamente, mas foi o que aconteceu. Então quase que a vida decidiu por mim, não é? Tipo, uma carreira foi mingando e a outra foi crescendo. A primeira canção que saiu deste teu novo disco
chama-se Make Teenage Anna Proud, que é uma coisa que tu dizes muito. É uma frase que é engraçada, não sei se já estavas a pensar nisso, provavelmente não é? Para este disco, mas aqui e ali em algumas entrevistas tu falavas disso. Porque é uma espécie de lema para mim. Porque esse adolescente que eu fui, que É era, tipo o teu barómetro, é quase. tipo o meu barómetro, porque ela era Aquela muito pergunta, what would Jesus insubmissa. do? É o tipo, o que é que a Ana o que é que a Ana adolescente faria? Nesta Quando eu diz Ana encruzilhada. adolescente, é a Ana de quantos anos? 15, 15, 17? 16, Uhum. por aí. Porque eu acho que essa Ana insubmissa, com um espírito inconformado, que era muito participativa também politicamente, que estava muito entusiasmada com o rap, que tinha um grande compromisso com os seus valores, que tinha esse lado muito subversivo mesmo. Mas que nunca te deu. E utópico até. Nunca te deixou em situações perigosas ou discussões complicadas. Bem, já percebi que fugir à polícia, nunca tiveste que fugir à polícia por causa do grafite? Já tive que fugir à polícia, também já em manifestações. Eu estive em 2001 na manifestação que houve contra o G8 em Itália. Sim. E que foi bastante intensa, mas também acho que ao mesmo tempo foi uma experiência mesmo. Quando diz intensa, o quê? Fisicamente? Sim, muitos apanhaste... confrontos. Não, mas era um clima de tensão. Esse, pronto, mesmo aqui naquela. Já houve manifestações aqui também foram intensas. Também vivi em Barcelona, onde as manifestações também eram intensas. Também não viram as costas à luta lá. Não que eu estivesse na linha da frente, mas ou seja, também já tive situações de violência policial no âmbito da minha participação política enquanto manifestante, não é? Nesse sentido. Mas não é que eu não sentia que estava a ser subversiva, sentia só que estava a exercer o meu direito a manifestar-me. Claro. E isso faz toda a diferença, não é? Porque acho que no caso da participação política estás ali porque acreditas numa determinada causa e estás só a cumprir quase o teu dever de participação. Claro, mas nesta altura então de adolescente, e estavas a falar de cultivar esse espírito insubmisso e tudo mais, nessa altura isso deixou-te assim alguma vez em maus lençóis? E quando digo maus lençóis, quer dizer, não é propriamente parar a esquadra. Não é fixe ter. Pronto, mas eu acho que sim, acho que nenhuma dessas experiências foi tão intensa ao ponto de me fazer repensar, não é? Nesse sentido de e alguém tentou desistir E alguém te dizia isso? Não, já tive alguns confrontos isso é vandalismo, ou claro, toda a gente já ouviu isso, toda a gente que faz grafite, não é? Tem que defender a validade artística e até certa forma política, não é? Daquela ação. Sim, até aqui também estava tanto a falar do grafite, era um bocado aquela ideia de vou manifestar-me, ou vou dar a minha opinião, ou vou defender quem que for preciso, enquanto eu achar que. Sim, eu acho que, claro, ser essa pessoa reivindicativa leva-te sempre a teres alguns confrontos, não é? E algumas discussões e alguns já perdeste amigos por causa eu sempre fui um bocadinho seletiva, mas houve uma altura que eu sentia que tinha pouca paciência e isso era uma coisa que eu não gostava, porque se confundia um bocadinho com um certo snobismo intelectual, de dizer assim, não tenho paciência para discutir isso. E entretanto corrigi e acho que tenho que ter paciência para discutir com todas as pessoas que discordam, a não ser que seja, quer dizer, que se ultrapassem os limites do respeito e pronto, e com determinadas pessoas que de facto não partilham dos mesmos valores democráticos, e aí também não há possibilidade de debate, não é? Porque não partimos de um chão comum. Mas hoje em dia acho que de facto temos que ter essa disponibilidade, até porque o debate público é tão tóxico e as pessoas estão tão polarizadas, contaminadas também, sim. Exato, há tantas trincheiras que eu acho que temos o dever de comunicar de forma civilizada e discordar e debater, e acho que isso faz parte da democracia. Mas nessa altura se calhar tinha menos paciência e se calhar por causa desses embates, se calhar com alguns professores ou com algumas pessoas tipo, com quem me fui cruzando ao longo do caminho, houve uma altura que me fechava um bocadinho, se calhar na minha bolha, para não ter esse tipo de confrontos. Mas eu ao mesmo tempo também tinha um certo orgulho em ser essa pessoa, como dizia a minha avó, do reviralho, não é? Essa palavra tão old school. Exato. Sim, tipo, acho que ao mesmo tempo tinha um certo orgulho. Então, tipo, as pessoas também me associavam a ter esse perfil. E tinhas uma reputação a manter. Exato, e também porque eu acho que no caso das mulheres é fixe acho que é subversivo seres desbocada e seres espontânea e dás a tua opinião, quase um statement. Então acho que nesse sentido, no meu rap isso é óbvio, eu também faço questão de dizer aquilo que eu penso. E acho que numa carreira artística, agora pensando naquilo que eu faço
do ponto de vista musical e na presença, nas minhas crónicas ou no meu trabalho, acho que também muitas vezes se calhar fecha algumas portas por dar algumas opiniões. Pois, ia perguntar isso justamente, se alguma vez ao longo deste caminho todo, começando quando eras adolescente e até agora, que se calhar há mais em jogo e se calhar tens mais a perder, quanto mais não seja porque é o teu trabalho, não é? Aquilo que te viabiliza economicamente e tudo mais, financeiramente, se já tiveste que fazer frente a alguém só porque alguém queria, se calhar te disse, olha, não faças assim, ou acho que as pessoas nunca tiveram coragem de dizer isso, mas já ouvimos comentários tipo, não vamos convidar porque essa pessoa é muito de esquerda ou é muito, sei lá, muito reivindicativa, sei lá, em determinados contextos. Que ela é do reviralho. É do reviralho, como diria a minha avó. Mas acho que isso, da mesma forma que fecha algumas portas, porque há, sei lá, determinados contextos, determinados municípios, ou determinados festivais têm determinados patrocinadores que não querem determinados músicos porque se posicionam. Por outro lado, também há outras portas que se abrem, não é? E se calhar não escrevia crónicas no jornal se não fosse opinativa, sei lá. Por isso acho que. Mas isso é a maior liberdade de todas, é tu poderes. É também teres oportunidades de trabalho por seres quem és, não é? Pronto, justamente. E estávamos a falar da ideia de deixar a Ana adolescente orgulhosa. E portanto é um bocadinho o que rege aqui o teu. Sem dúvida, é tipo uma espécie de lema, e eu muitas vezes nas minhas escolhas artísticas, eu também. Profissionais, penso nisso. O que é que a Ana adolescente acharia dessa decisão? Isso também te tira às vezes medo? Sim, de certa forma, porque me relembra porque é que eu comecei a fazer isto no primeiro momento, não é? Eu acho que às vezes nós ao longo do caminho vamos nos esquecendo. Porque é que eu fazia isto? Porque é que eu comecei a fazer rap? Não é? Pois, é que tu dizes uma coisa engraçada, que é, tu dizes, detesta aquela frase cínica que diz que aos 15 queremos mudar o mundo e depois dos 30 só queremos mudar o sofá da sala. Agora, como é que se cultiva um espírito insubmisso e reivindicativo e inconformado, não é? Quando a vida nos vai tornando mais conformes, vá. Sim, eu acho que há uma coisa inevitável que é, à medida que vais envelhecendo, se calhar já não tens tantas certezas porque percebes que nem tudo é preto e branco, há uma camada uma gama de cinzentos, não é? Na discussão, seja, também, não é? Obviamente percebes que não é tudo a ferro e fogo e que há muitas nuances e que a vida vai mostrando que às vezes as pessoas boas fazem coisas que não são tão aceitáveis, têm as suas razões e que se calhar às vezes escolheres uma solução de compromisso é essencial e que muitas vezes aquela frase da política é a arte do possível, não é? Às vezes faz todo sentido. Tu próprio às vezes cais numa coisa que nunca imaginaste que pudesses, não é? Exato, e que vais, ou seja, isso é inevitável. O que eu acho que o que eu não quero que aconteça é aquela sensação de que te vais abruguzando ao ponto de achar que lá porque tu estás numa situação de conforto não vale a pena lutar por aqueles que não estão na mesma situação que tu, ou de achar que não, ou então chegares àquele ponto de cinismo, dizer assim, pá, não vale a pena, tipo, vai acabar. Sinto que tu sempre tiveste isso, porque ou seja, que não vale a pena lutar por nada porque vai correr sempre tudo mal. Isso também é um cinismo que acontece com a idade, que é aquela coisa meio nihilista. Não vale a pena, não é? Para quê? Claro. Não é? E agora, o que é que a Ana adolescente ia agora olhar e dizer assim, ei, a sério? Para mim? Sim. Eu acho que a Ana adolescente nunca ia acreditar que eu era mãe de um filho único. Acho que era a coisa mais surpreendente. Porque eu sempre quis ter muitos filhos. Okay. Muitos não, mas tipo 3. E nunca... 3 hoje em dia é imenso, não, é uma multidão. É imenso. Eu hoje também penso 3, meu Deus. Mas eu gosto de ter irmãos e sempre, aliás, os meus amigos da adolescência gozavam comigo porque eu aos 16 anos já dizia que aquilo que eu queria ser quando fosse grande era mãe. O que é muito engraçado, não é? Porque é aquela ideia de rap, grafite, subversão, tudo. Quer ser mãe. Tu eras tipo a Anitta e ao mesmo tempo, não é? Eu era mais uma falda do que Susaninha, mas ao mesmo tempo eu acho que não há nada mais punk do que os putos. E, aliás, eu tenho um projeto de música para crianças e acho que é a Mão Verde. E quando eu vejo aquela plateia de putos a cantar e a dançar como se ninguém estivesse a ver, eu digo, não, o punk está aqui. Ali é que está o punk, ali é que está a liberdade, ali é que está o espírito livre. Sentes que fizeste com a Mão Verde, quer dizer, agora parece que estou a obrigar-te a autoelogiar-te, mas a autoelogiar-te, que fizeste com a Mão Verde o mesmo que acontecia quando tu ouvias a Formiga no Carreiro, etc. E achavas que aquilo eram canções para crianças e depois não eram bem. Mas no caso, eu acho que é mais. É isso, mas mais como o Sérgio Godinho fez Os Amigos de Gaspar. Sendo música para crianças. Dar-lhes consciência ambiental. Sem dúvida, é tipo, dás música de qualidade que faz pensar, sem infantilizar ninguém, sem apatetar, e pôr adultos e crianças a curtir a mesma música, sabes? E a ter diferentes camadas de entendimento, porque há ironias que só vais entender quando fores
quando Sim. fores crescendo. Então é como se criasse ali um cruzamento, um bocado como essas canções que eu ouvia na infância, mas fazê-lo com consciência de que estou a puxar as crianças para a plateia, não é? Tu tens medo de perder a vontade de mudar o mundo? Sim, aliás. Tens medo de acordar um dia e pensar, epá, Aliás, eu disse isso Não na estou para música isto. Serei Louca, que é pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio. No dia em que eu desistir, acho que isso é a capitulação, não é? Quando eu deixar de achar que vale a pena dizer alguma coisa, não é? ainda não foi claramente com este último disco Não que foi. lançaste que perdeste a vontade de mudar o mundo. Não Aliás, perdi. Acho que por muito que a gente olhe para a nossa volta e a coisa esteja mesmo muito complexa e pesada, acho que aquilo que nos faz mais falta é ter pessoas que nos falem de utopia, de futuro, de alternativas, de esperança. Acho que é isso que nós somos mais desprovidos. Ao contrário de gerações anteriores. Por exemplo, estavas a falar do Zé Mário. Essa geração que viveu em ditadura e depois fez o 25 de Abril e que viveu o pré, que eles tinham imensas ideias, algumas delas falharam, ok, algumas nunca foram tentadas, mas todos tinham ideias e projetos de organização social e política e económica, não é? Tipo, uns eram socialistas, outros eram anarquistas, outros eram sociais-democratas, não interessa. Eles tinham perspectivas, projetos, e nós não temos nada. Nós chegamos, parece que não há alternativas e que nem sequer se pode falar de alternativas, senão dizem que não há adultos na sala e há um franzido de sobrolho assim, sobranceiro e snob, do tipo, lá vêm estes putos falar sobre alternativas ao capitalismo. É quase como se nós tivéssemos a habituar-nos ao fim do mundo, mas não nos conseguíssemos habituar ao fim do capitalismo, não é? Tu és, por muito insustentável que ele nos pareça. Eu não estou a dizer que não gosto de viver no conforto, nem estou a dizer que temos que, por exemplo, haver um gajo nos comentários dizer vai para Cuba, não é? Há sempre um gajo nos comentários que vai dizer isso. Eu não estou a falar do passado, nem desses projetos do passado que muitos deles falharam. Eu estou a falar do futuro. Nós temos que falar sobre o futuro. E consegues ser otimista? Ou não? Às vezes há dias que não consigo, que é muito difícil, não é? Porque acho que, quer dizer, qualquer pessoa que tenha internet em casa sabe que não está fácil ser otimista, não é? Não está. Mas depois partilhaste aí um bocado esta ideia. Há duas coisas que as pessoas acham, que é quando, por exemplo, vêm políticos, sobretudo, dizer assim. Isso aqui vai voltar a ser o que era, não é? Aquela coisa do não sei o quê, fazer Make America Great Again, não é? Great Again quando? Depois nunca foi. Quando é que aquela ideia do. Mas acho que isso é uma coisa, aquele discurso imperialista. Eu tenho a ideia que não houve um único momento em que as pessoas estavam assim, epá, sim senhores, em Portugal é difícil ter esse discurso. Agora estamos bem em Portugal. Não, em Portugal é difícil ter esse discurso. Mas lá está, eu não acho que seja voltar ao passado. Eu acho que era importante nós estarmos a discutir possibilidades novas, não é? Mais sustentáveis, mais justas, mais quer dizer, com mais possibilidade, mais viabilidade, não é? Porque nós estamos alegremente a caminhar para a extinção da espécie e como se isto fosse uma grande festa. Exato, e vamos assim. Vamos. Olha, como artista, do que é que tu não abdicas? Ou que regras da indústria em que te moves é que te moem, ou então que já te obrigaram um bocadinho a ir a dizer, olha, não andas em mim. Há Lá muitas está. coisas que me chateiam na indústria, mas acho que também tem a ver com o facto de termos um mercado não só muito pequenino, mas também cada vez mais orientado pela ditadura do algoritmo, não é? Ou seja, é essa coisa da voragem da novidade que Sim. é tipo um ápice e andas tipo 2 anos a fazer um disco e depois passado 2 dias ele já Já não existe, sim, claro. Não é? Já estão a perguntar Não então é? e o próximo. E não é? depois também Exato. as programações estão cada vez mais interessantes e que se movem por números e quem é que tem números e quem pá, essa lógica que tem tudo menos a ver com a arte, não é? Com aquilo que é a proposta também muito diversa da música que temos em Portugal, que Mas é tens que dizer incrível, muito- e depois vais ver as programações e são super Pois. monótonas e até do ponto de vista da representatividade. Acho que Sim. devíamos ter muito mais variedade e diversidade e representatividade nos cartazes dos festivais e nos auditórios municipais, sobretudo naquilo que tem a ver com o dinheiro público. Acho que tínhamos mesmo que fazer aí um esforço. Mas depois também as rotinas da promoção. Eu sou uma pessoa que, eu disse, eu não gosto de ser tantas atenções. Eu aprendi a estar no palco e a gostar do palco, mas eu gosto mesmo é de fazer música, não é? E depois esta coisa de ter que vender o meu peixe custa-me um bocado, sobretudo nas redes sociais, que não é propriamente um sítio em que eu seja Tu falas nisso. um peixe dentro d'água. Exatamente, falas muito nisso aqui, daí dos músicos. Como é que é a frase? Estou a falar da questão da promoção, não é? Em que tu dizes. não fazem, os artistas já não fazem história, fazem autopromoção. Fazem autopromoção. Sim, porque vivemos, sei lá,
século XX, os artistas tinham que estar na vanguarda, eram personalidades às vezes muito misteriosas que não se expunham, não é? E que quanto mais diferente e mais inacessível, e não é? e mais misterioso claro. e se calhar às vezes mais alternativo e mais disruptivo, melhor. E agora parece que temos todos que agradar ao cliente e estar permanentemente a criar uma relação Sim. de intimidade com o público para ver se eles depois têm interesse em ver o nosso trabalho. Exato, e a fazer mil outras coisas que não passam pela tua música, Sim, mas sem como ver dúvida. tipo a pôr os pratos na louça da máquina, por exemplo. Ou no ginásio, ou sei lá. Exato. Tu vives no Porto. Alguma vez te passou pela cabeça ceder à tentação de sair da tua cidade porque isso poderia ser eventualmente Isso sem dúvida. melhor para ti? Não, eu viver no Porto até é uma espécie de ato de resistência, porque durante estes anos em que estive a trabalhar ativamente na minha música, fui-me apercebendo que nós vivemos num país muito pequeno, mas muito monocefálico. Então as redações são todas em Lisboa, as oportunidades são quase todas em Lisboa. Então se tu não tens a disponibilidade de vir a meio da semana a uma entrevista, ou se não tens disponibilidade, ou se não estás no Lux a beber copos com os programadores ou na ZDB a encontrar a pessoa certa, não sei o quê, vais perdendo oportunidades. E se calhar há coisas incríveis que se passam em Barcelos, que nunca vão ser capas de suplementos de cultura, e que se passando em Lisboa tem um destaque muito maior. E eu estou a falar do Porto, portanto já estou a falar da segunda cidade. É isso, é que de não barriga estamos- cheia. não estamos a falar não estou de a falar Mértola. do heroísmo nem Exato. de Bragança, não é? Exatamente. Vamos lá com calma. Por isso eu acho que, de facto, houve muitos anos em que eu estive sempre meio-meio, Porto-Lisboa, Lisboa-Porto, agora desde que o meu puto está na escola. Estou no Porto o tempo inteiro e tenho menos disponibilidade também porque sou mãe e tenho menos, Claro. menos essa flexibilidade de ir e vir e sinto que se perdem oportunidades, sem dúvida. Maternidade. Quando se tem um filho bastante não é uma coisa que manda muito em nós, não é? Muito. E tu tens gêmeos, eu nem imagino. Isso é Verdade tipo um que treino sim. para os comandos. Mas como é que tu conviveste com isso? Tu, livre, insubmissa, insubordinada, e de repente toma. Foi um choque. Não, foi um choque por muito que preparada que eu achava que eu achasse que estivesse. Não foi nada fácil. Aliás, eu tenho um episódio com o meu filho, aquela altura das birras, sabes que eles só Sim, sim. fazem birras, em que ele dizia. Ele disse-me qualquer coisa, uma ordem qualquer. Eu disse: não, tu não mandas em mim, eu sou uma mulher livre. Ele: não és nada, uma mulher livre. E estávamos a gritar: não és nada. Tu disseste, eu sou uma mulher eu sou livre uma ao mulher teu livre, filho. tu não mandas em mim. E ele tem que ensinar desde pequenino. Claro. Há coisas que tem que se ensinar desde pequeninos. É o consentimento, não é? Exato. Que nós somos mulheres livres, essas coisas. E ele: não, eu do género, não és nada uma mulher livre, não é? Então é um clássico da minha história, Exato. das minhas anedotas de maternidade. É esse dia em que eu estava a discutir com um puto de 2 anos e meio que eu era uma mulher livre. Exato. Mas a maternidade de facto é toda uma Mas isso é muito experiência de Nós desconstrução. Sim, e quanto mais não seja, ali de coisas óbvias, práticas, de horários, de agora fica em Sem casa, não vais dúvida. onde te apetece. E sobretudo a maternidade mais tardia. Eu adiei bastante a maternidade. Já estava há muitos anos a ser uma mulher livre, com os meus horários, né? Gerir o meu trabalho, o meu tempo, se queria ir à sessão da meia-noite, se Exato. queria almoçar com uma amiga à Se queria meia da almoçar semana, se queria ir de feiras em Às 5 da tarde, claro. março, sei lá. E de repente, obviamente a tua vida muda totalmente. Eu estava preparada para isso, mas nunca ninguém te prepara. É tipo aquelas cenas tipo clichê do reality show. Não, entra-te Só quem assim, está lá exato, sabe, sim. só Exato, quem é que está lá sabe. dentro é que sabe, não é? Sim. E eu vivi essa transformação em plena pandemia também, porque quando ele tinha 1 ano e eu ia começar a trabalhar, tinha acabado de fazer um disco novo, ia ter a minha liberdade, não total, mas de certa forma parcial, de volta. Fui Ter aquele circuito normal, não é? Do ok, já está crescidito, já não sei o quê. Exato. Portanto, é como se tu tivesse sido um pós-parto que voltar a durou ter 3 anos. concertos. Exato, foi 3 anos. Foi. E quando saí desses 3 anos estava a Exaurida. flertar com Estavas o burnout. drenada. Pois. Não tinha nenhuma vontade de fazer música, ou seja, aquela vontade que eu tinha de ser livre já tinha desaparecido porque entretanto estava vergada por aquela pandemia interminável, não é? Sim, sim. E que se misturou com essa experiência da maternidade o tempo inteiro, a dona de casa desesperada, não é? Sim, é muito engraçado. Estavas Esse a dizer clichê. que dizeres ao teu filho, eu sou uma mulher livre, e ele dizer não és nada. Não sei por que razão é que lá na cabeça dele ele achava que tu eles não eras dizem uma mulher não. livre. Eles dizem que não a tudo Claro. nessa. Na hora da Na birra, dúvida, não, obviamente. eles dizem que não a tudo que tu propuseres. Queres uma bolacha? Não, queres não sei o que. Claro, Tudo não. naquela fase em que tu pões manteiga do lado errado do pão. Exato. Não é? Tipo, Que a bolacha, houve uma altura que ele chorou porque ele tinha aquelas bolachas de buraco, que tem um buraco no meio, e ele trincava a bolacha e o buraco desaparecia. Ele chorava porque o buraco da bolacha desaparecia. Sim.
Ou seja, até as leis da física tens que explicar. Tu tens que explicar. E de repente estás a falar com um toddler Sim. sobre o buraco, a bolacha, tipo, pá, esquece, não vale a pena. Mas a verdade é que, mesmo que eu tivesse o entendimento de perceber que sim, as mães, eu sou uma mulher livre, mas depois o que a maior parte das crianças vê à sua volta É que a mãe e não é nas livre. suas casas é que a mãe não é muito livre. É Pois verdade. não. E ser mulher é ainda ter constantemente, é ter de dizer constantemente: não mandas em mim. E até porque o mais ingrato é que eles aprendem muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente diz, não é? Eles estão-nos a E observar. do modelo que tem em Eles casa estão- ou o que seja. Exato. Claro. Eles estão-nos a observar a nossa linguagem corporal, as nossas expressões, eles são mestres e eles, essa dimensão simbólica, né, que paira acima das relações, eles estão a estudar tudo e por isso é que é tão difícil a gente mudar, refundar a nossa cultura para torná-la mais igualitária, porque dentro das nossas casas ainda há sobretudo nesses primeiros anos de maternidade, ainda há muito desequilíbrio naquilo que é, sobretudo eu amamantei até aos 2 anos, então havia de facto uma sobrecarga, né, para o meu lado também, e depois eu acho que também depende da criança. O meu filho era especialmente Desafiante. sim, desafiante, e não só isso, eu não podia sair da sala que ele, sei lá, o pai dele podia dizer: eu vou sair, vou para o México um mês, está bem? Ele Exato, tá bem. Eu dizia: vou ali à farmácia. Ele: não, Era ou seja, era totalmente diferente. Tu do rap, o pai do filho do teu marido do punk, que criança é que está a sair daí? Olha, eu não faço campanha. Eu não faço perigoso, campanha. um perigoso marginal. Eu não faço campanha pela minha tribo. Nos primeiros anos ele era mais roqueiro, gosta muito também de ska e coisas desse género, mas entretanto o breakdance nos Jogos Olímpicos Eu fez estava a um falar certo... só de música, estava a falar aqui de espírito. Não, ele é um de punk espírito. sensível, porque ele é muito sensível e ao mesmo tempo muito insubmisso. E ele sim tem um problema com a autoridade. Eu também tenho, mas Ok. ele é tipo a minha versão 2.0. Então ele é, se tu disseres, não respeita, não. ele é tipo, se tu lhe pedires com jeitinho ele faz, se tu lhe disseres que se tivesse tentado impor pela autoridade, ele revolta-se. E isso é muito, muito óbvio. E eu sinto o mesmo com PTs e professores de educação física. Eu sempre tive um trauma com. Sério, eu sempre tive trauma com desporto por causa do estilo militar dos professores de educação física, aquele género. Tudo a correr, se parou, enche 10. Eu não suporto que me falem assim. Eu fico revoltada. E eu nunca podia ter um PT estilo militar porque eu ia lhe dizer quem é que estava a pagar. Pois. Dizer: eu é que estou a pagar aqui. Fala comigo como eu. Não é? Tipo, respeita-me. Tipo, eu não consigo aquela cena. Eu não sei como é que aquelas pessoas se inscrevem em bootcamps e tipo, sabes, gostam de ser maltratados. Sim. Isso para mim é impensável. E eu sinto que o meu filho é tipo da minha. Tu é que achas que isso te vem, essa intolerância Não sei, mas à eu sempre fui autoridade assim. pela autoridade? Aliás, eu escolhi parir o meu filho num hospital que tem uma política de parto mais humanizada. É o amigo do Hospitais Porque Amigos do para Bebê. mim era impossível eu estar a parir com uma parteira que não me deixasse estar na posição que eu quisesse. Eu tinha fobia, nunca tive medo do parto, mas tinha fobia da autoridade da parteira, estás a ver? De tipo, de me mandarem estar deitada ou de eu querer beber água e não me deixarem. Tipo, esse tipo de imposição de autoridade é uma coisa que a mim me dá uma sensação de repulsa, apetece-me revoltar-me. Então era, tipo, para mim era impossível eu pôr-me nessa situação de ânimo leve. E por isso é que eu também nunca gostei de educação física, era por causa do estilo militar dos professores. E por isso eu compreendo perfeitamente esse espírito do meu filho, porque de facto, quando te impõe uma coisa porque tem que ser, dá muito menos vontade de fazer muito giro, do que se explicam. Mas quando isso depois implica, sei lá, aquelas pequenas coisas do dia a dia, que é tipo, temos que sair de casa ou temos que não sei o quê. Quando claro, a vidinha tem que seguir, isso como é é diferente. Como é que a mãe diferente. Ana impõe ali regras em casa? Eu tive grande dificuldade em ser assertiva, devo dizer, porque eu falo muito, então vou explicar. Porque... Às tantas já estás a explicar demais. E não dá, com crianças não Mas dá para fazer mandas assim um bom porque sim, porque eu disse. Dificilmente. Ok. Vou dizer: estamos atrasados, bora! Estás a ver? Ok. Mas também não era o tipo de resposta que te agradasse quando eras criança. Essa é a coisa, porque eu é que mando, porque estás na minha casa, porque eu é que sou tua mãe, isso é impossível eu dizer. E também não gostava que me dissessem isso, e acho que os meus pais também nunca disseram isso. Mas aí também se aplica o argumento: tu é que estás a pagar.
Portanto, Sim, por isso é que eu nunca. Mas eu não quero dizer isso a uma Respeita-me, pessoa, estás a claro. ver? Eu para mim acho que isso é tipo uma Claro. coisa muito arrogante e estúpida de Sim. dizer, mas também é. Ninguém pode mandar fazer flexões de braço aos gritos, tipo, que eu não vou não, fazer. estás a podem ver? com jeitinho, se faz Com favor. jeitinho, não é? Porque é bom para a tua saúde. Faz favor. É muito engraçado tu dizer desde pequena que não quiseste nunca encaixar-te num padrão. Logo muito com essa consciência, não é? Isso é bastante excepcional no sentido que não é comum, não é? Depois esta ideia de tu todas as coisas que foste fazendo, mas imagino que também dentro desse espírito firme e muito parece que sabe sempre o que quer, às vezes também haja uma pessoa não, que às eu vezes também não sou insegura em muitas pronto, coisas. também às vezes Mas também eu não acho- sabe bem o que quer ou se sente inseguro, lá está. Mas eu acho que o segredo está na minha infância. Eu acho que tive uma infância feliz e os meus pais sempre gostaram de me dar reforço positivo. E eu acho que fiquei com essa estrutura de tipo. Cultivaram-te Quase o como espírito crítico, ou Sim, seja, quase como se tu tivesse. Sabes quando tu sabes que és amada e tu tipo. Até pode ser que aquela pessoa não goste de ti, mas tu sabes que há alguém que gosta de ti como tu és, sabes? Então isso está tudo ok, eu não preciso ser consensual. O que me interessa é que eu sei que sou amada, sabes? Eu acho que é essa a lógica, acho que isso tem muito a ver com a infância. E depois também tem a ver com uma coisa que eu tinha muito quando era adolescente, até passava por antipática, que é do tipo, antes que alguém me vá dizer que não quer ser minha amiga ou que não gosta de mim. Eu digo também primeiro. eu não vou procurar a aprovação alheia. Então eu tinha assim uma atitude muito altiva, do tipo, parecia que não estava à espera de agradar, não tinha aquela atitude de querer agradar, não é? E ao mesmo tempo isso passava assim por uma espécie de arrogância. Eu hoje acho que não sou tão assim, mas acho que na adolescência isso era muito notório, porque como havia aquela coisa das tribos e as pessoas, aquela coisa do adolescente nos anos 90, que era tipo, os metaleiros não se misturavam com os dreads, né? E depois os betos não se misturavam com os, sei lá, os góticos, e os Exato. góticos não se não os interessa, exato, com os surfistas, e era assim tudo muito compartimentado, e havia aqueles olhares de desconfiança do tipo, qual é a tua tribo? Havia assim Exato. És de quais? não sei se ainda há assim, mas pronto, havia um bocado isso. E eu tinha, para evitar um bocado essa avaliação, que me rotulassem, eu rotulava-me a mim própria, estás a ver? Do Ok. tipo, eu sou do hip hop, estás a ver? Eu é que escolho os meus amigos, estás a ver? Não está à espera de. É como se tivesse uma atitude mais proativa, mais afirmativa, em vez de estás à espera que as pessoas te aceitem ou te convidem ou te Sim, sabes, que te esperas a acolham. aprovação, exatamente. Exato. Mas acho que essa só tinha essa segurança porque acho que tive uma infância feliz. Achas que as infâncias felizes Acho. são assim Fundamental. o Acho que segredo para criar? Acho que sim, porque acho que é Bem, o as que te infâncias felizes ensina. são boas para tudo, claro, mas para. Sim, mas é essa ideia de que tu podes falhar e está tudo bem, porque vão-te amar na mesma. Se calhar lá fora os amigos da escola não vão gostar de ti, mas não faz mal porque tens uma casa para onde podes voltar e te vão aceitar como tu és. Sim. Sabes? E tipo, isso são coisas mesmo importantes porque dão-te uma liberdade de seres tu própria. E isso é uma coisa muito rara, sobretudo numa mulher, porque a nossa cultura está-nos permanentemente a condicionar e não te sentes assim, isso não se diz, não tens que ser, o teu corpo está errado, não se diz, estás a ver? Tipo, estão-nos permanentemente a condicionar e a minar a autoestima. Então tu teres esse lugar seguro de dizer assim, não, mas está tudo punk. bem porque eu sei que Claro. quem me interessa gosta de mim como eu sou. Já é um ato de rebeldia Já e de liberdade. exato. Mas isso não é possível se não tiveres essa base, eu acho. E acho que é por isso que eu também tive sempre esse espírito livre, porque sabia que mesmo podia ser eu próprio, não é? E eu acho que isso é uma coisa mesmo profunda. E convivendo com as pessoas hoje, tendo mais consciência, porque também com a idade vais ganhar essa consciência e nas relações com pessoas próximas, eu percebo aquelas que não tiveram isso na infância e o quanto isso lhes fez falta, não é? Estar sempre a tentar calar o síndrome do impostor, a tentar caber, a tentar ser aceite, a cultivar inseguranças. Não que eu não tenha as minhas, toda a gente tem, não é? Mas acho que é meio caminho andado. Claro. E em relação à questão, estava aqui a ouvir-te falar sobre a quantidade de vezes que uma mulher tem que ouvir essas coisas, não faças, não cenas aqui, e depois acontece outra coisa, que é quando finalmente às tantas começa e depois começa a envelhecer, e isso depois também é uma coisa que manda em ti outra vez, que é a questão, para já antes de envelhecer, a questão do nosso aspecto. E tu já disseste, tu própria disseste que para ti foi uma bênção não seres uma mulher propriamente bonita. Sem dúvida, na adolescência foi uma grande bênção. Porque e eu tu na senti... altura, e agora diz isso agora, olhando para trás? Não, já sentia um bocado na altura, porque eu sentia que
como eu tinha esses interesses todos, tipo o grafite, o trabalho associativo, Sim. a política, o rap, e eu estava entretida com. Eu estava como os rapazes estavam a ir aos ensaios, estavam a ir surfar, estou estavam a preocupados ir. com mais nada, Estás a ver? claro, a Eles não ser estão a curtir os curtir a vida. E eu também. Se eu tivesse aquela coisa tipo, dar muita atenção masculina, dar aquela coisa dos namoros, não sei o quê, eu se cá tinha Perdido metade das coisas que tinha-me divertidas. distraído dessa parte. Então, quando eu fui finalmente interessar-me por rapazes e encontrar rapazes que se interessaram por mim, já estava numa fase da adolescência em que eu já era mais madura e também já tinha, pronto, mais noção, né, daquilo que eu queria e não queria, e que também não queria perder o meu tempo e relegar as minhas paixões e os meus interesses para segundo plano por causa do namoro, ou por causa, estás a ver, estar a tentar viver em função de uma relação, ou da atração do olhar masculino. Essa nunca foi uma prioridade. Eu acho que eu sinto um bocado isso, que há uma grande pressão e uma grande tendência para as miúdas desde muito pequeninas ficarem dentro dessa lógica. Que é super, pronto, que eu acho que é redutora. Exato. Muitíssimo, não é? E Quantidade que eles acho podiam que estar a fazer e a descobrir, não é? E acho que é uma pena, porque eu acho que, pá, no meu caso foi super libertador eu ter-me apaixonado. A primeira vez que me apaixonei já não sei que idade é que eu tinha, mas já foi a meio da adolescência. Já tinhas muito grafite no já tinha, lombo. não, grafite nem tanto, mas já tinha essa coisa de já me tinha envolvido no trabalho associativo, já estava interessada pela política, já ouvia rap, já tinha os meus interesses. Isso foi importante para mim, e não tinha aquela coisa de me preocupar que se estava bonita, se estava feia, se era sexy, se não era sexy, se as minhas maminhas tinham crescido, se não tinham crescido. Todas aquelas inseguranças da pré-adolescência, Exato. e do início da adolescência, tipo, as meninas já têm maminhas, eu não. Ou será que os rapazes vão. Eu estava-me a cagar, eu não estava a prestar atenção a isso. Isso foi fixe, foi mesmo fixe. E o que não me impediu de manter-te sempre assim. Ainda hoje. Não, eu acho que, claro, toda a gente tem inseguranças, sim, mas claro. Acho que tenho, na estava a falar com a minha psicóloga sobre isso, que até às vezes acho que devia ser um bocadinho mais preocupada com essas coisas, porque eu realmente, pá, mesmo na minha postura no palco e tudo, eu como vim daquela escola do hip hop e tipo do Porto, e sei lá, os meus ídolos da adolescência eram os Dilema, e não havia aquela cena de ter roupa de palco, sabes, ser um performer. A cena era ser real, não era? Exato, vais ao café, vais para o palco. Ou seja, era ser real. Nós gostávamos de ser real. Ou seja, what you see is what you get. É tipo, tu és aquela pessoa no palco, fora dele, na música, e essa é a minha escola. E não que eu não passo um batonzinho, mas não tinha aquela coisa tipo. Sim, não significa que não sejas feminina, que não gostes de te arranjar, nem nada. claro. Eu gosto de roupa e até gostava, às vezes até tenho peso na consciência, porque a pegada ecológica da roupa e das sapatilhas é alta, e eu tento controlar o consumismo e comprar em segunda mão. Muito em sapatilhas, sim, exato. Agora há tipo a economia circular, já está super desenvolvida para a gente poder minimizar a pegada e tal, mas, ou seja, eu estava a pensar nisso. Acho que às vezes não priorizar isso até poderia ser, pá, às vezes, será que eu me estou a esquecer dessa parte de, sabes, de ser um bocadinho mais, não é vaidosa, mas é tipo, porque eu acho que há uma coisa que se confunde também com o autocuidado. Pois eu ia dizer isso. Mas é uma armadilha. Hoje em dia fala-se muito disso. Essa coisa para mim, autocuidado é fazer as unhas, meu. Ok. O que tem para ti não é fazer as unhas. O autocuidado depois também está fazer as unhas. Está inversamente não, diretamente proporcional ao teu nível de paciência também, não é? Sem dúvida. Autocuidado, para mim, autocuidado pode ser é passar fazer um dia inteiro a fazer tudo, e outras é só. Não, e há pessoas que gostam mesmo muito de fazer as unhas. Eu acho uma seca. É uma seca. Para mim, autocuidado é fazer uma coisa que eu gosto, é ir dar uma caminhada, ir à beira-mar, não é estar a ler, ver um filme, olhos, ir ao claro. cinema, estar com as minhas amigas. Isso para mim é autocuidado. Não é tipo fazer drenagem linfática. Agora, se a pessoa adora fazer drenagem linfática e isso é autocuidado para si, espetacular. O que eu quero dizer é, às vezes penso um bocadinho nisso, será que tipo ocorre-me, será que devia tipo preocupar-me um bocadinho mais, sabes, em, sei lá, com a linha ou com as unhas, ou sei lá, agora também com esta coisa de, mas ao mesmo tempo acho que é subversivo e é tipo um statement, eu não tentar caber no padrão, e acho que isso é tão mais importante, lutar contra esse condicionamento, que depois penso, não devia, acho que estou bem. Chegas à conclusão que não, afinal. Porque não é isso, não atormenta assim tanto, mas se calhar
Na dúvida, perguntar dúvida, à Ana adolescente. o que é que ela faria? E ela estava-se a marimbar, Cá portanto. está. O Não Mandas em Mim tem o apoio da Dácia, que sabe perfeitamente que, ao contrário do que cantavam os GNR, as dunas não são como divãs. E é por isso que equiparam o Duster para galgar dunas sem terem de chamar a GNR. A guarda, claro, chamar o Rui Reininho ia ser muito divertido, mas não ia ser, porque acho que não ia ser muito, muito útil nesta situação. Quem diz dunas diz subir ao topo da Serra da Estrela quando neva, à Serra de Monchique, fazer o Atlas para ir ao deserto, que isso agora decidem vocês, porque eu não sou agente de viagens. Combinado? Muito bem. Capicua, se tu mandasses, o que é que passava a ser obrigatório? Olha, como falamos disso também, passava a ser obrigatório a licença de parentalidade para mãe e pai em simultâneo, durante 6 meses. Porquê? Porque isso não só ia fazer com que as mães ficassem menos exauridas durante os primeiros 6 meses da criança, que é tipo o terror, como os pais iam logo partilhar o vínculo e as tarefas desde o início, e depois também porque ia deixar de existir a desvantagem de ser mulher no mercado de trabalho, porque toda a gente ia tirar, independentemente do género, ia tirar a licença de parentalidade. Portanto, ficava tudo igual. O que é que passava a pagar imposto? Imposto, olha, a resposta de esquerda seria as grandes fortunas, Uhum. mas também as pessoas que estacionam em segunda fila tinham que pagar imposto. Eu adorei esse um problema mais por alugar a coisa via mais processada. pública. Exato. Que frete é que tu deixavas de fazer? Frete. Opá, eu deixo tudo que é contabilidade, tipo validar as faturas no portal das finanças. O portal das finanças é tão Não é? divertido, não é? Tudo tem a ver com o portal das finanças, eu É deixava. muito, assim. E acho que isso era o principal. Mas há muitos fretes. Tipo, acho que na minha profissão, acho que há assim, alguns fretes que pá, sais de som. Sais de som também é chato. Sim, Pois. é chato. A quem é que tu não atendias mais o telefone? Olha, para já aquelas coisas que são robôs a telefonar, sabes? Que agora tu atendes Sim. e dizes Olá. olá. E é tipo uma gravação e eu Sim, desligo sim. logo, porque não tenho pena da robô que Do está robô. a falar. Mas acho que uma das coisas que mais me irrita é aqueles telefonemas que deveriam ser um e-mail. Não é? Que a pessoa está-te a ligar numa hora aleatória, uma pessoa que não te conhece, a perguntar se tu no dia 25 de março estás disponível para uma coisa qualquer. Isso não é uma emboscada. É tipo, porquê que não mandou um e-mail? É que eu não vou Que é lembrar. para me dar tempo de pensar. E aquele Eu telefonema não que tenho é. agenda, estou no supermercado. E Sei quando lá. te manda o e-mail e depois telefonam-te a perguntar, viu o meu e-mail? Exato. Que também gosto Como muito se, desse. Exato. como se tu tivesses que cumprir a urgência da pessoa Claro. e não a tua vida. Que regra é que tu abolias? Regra. Olha, se calhar a obrigatoriedade de ter que dar 2 beijinhos a toda a gente quando entras numa festa, porque às vezes é muita gente, e sobretudo a ter que obrigar as crianças a cumprimentar pessoas que elas não querem dar beijinhos. Acho que isso é uma regra que é um bocadinho, não sendo uma regra de convivência social, Sim. não tanto escrita em lado Toda nenhum. aquela coisa do vai dizer, vai não sei o quê. Tens que dar um beijinho a toda a gente, ao tio, à tia, ao Não. primo. Não acho. Sim, tá tudo. Acho que às vezes é um bocadinho. Eu às vezes balanço um bocado nessa. Que Não, cumprimentar é meu uma filho é coisa, um dar beijinho malcriadão é ou diferente. Pois, Porque dizer pois. assim, ó, dizer olá, boa tarde. Sim, eu é tipo falo aquela dos ideia beijinhos, não é estou a cumprimentar. reconhecer a tua presença aqui, Exato. né? Exato. Dizer olá, boa tarde, acho que é importante cumprimentar as pessoas. Não é preciso saltar para o pescoço da pessoa. Agora, porque assim, os homens não têm que dar beijinhos a toda a gente. Percebes? Dão tipo um bacalhau e está fixe. Dispões bué a tua, Tu tens que estar tipo, as imagina, tuas estás a um mucosas. jantar, 30 pessoas e tu vais dar 60 beijinhos. Não pode. Não podes. É demasiado. E é muito tempo. É muito tempo e é pá. Eu entendo aquela senhora que no outro dia que foi a um evento com o Presidente da República e que impôs o seu passou bem. Ai, pá, essa Viste? imagem, viste incrível. Eu achei que ela tinha. E ela meu, estava ali. Respect. Não, Ela, não, eu escolhi. Foi uma decisão. Exatamente. Eu vou não mandas impor em o meu mim. bacalhau, não é? Tipo, não mandas em mim. Eu vou impor o meu Não quero bacalhau. beijos. É uma grande Não, frase. exato. Que Salve moda, seja. exato, que moda ou mania absurda é que desaparecia? Moda. Epá, topping de vinagre balsâmico era para desaparecer. Aquele que vai assim em Não é? zorro nos pratos. E também a cena dos menus com QR Code, que já devia ter desaparecido com a pandemia e que teima em manter-se. Uhum. De Epá. repente as pessoas estão todas ali, né? Não, é horrível, é tipo, porque supostamente chegas a um sítio e vais para conviver, e a conviver. primeira coisa que vais fazer é pegar no telemóvel. E é o primeiro pretexto para depois a seguir já não estás a ver menu, já estás a ver não sei e quem. depois é só, isso não dá jeito nenhum. Tipo, às vezes Sim. os menus são enormes e tu estás ali. E depois fica-te ali naqueles fecheiros do telefone, aqueles ficam para lá para É sempre. verdade que alguns menus são um bocado gordurosos, mas Eu compensa. prefiro ainda assim. Compensa. Porque depois lavas as mãos e está tudo bem. isso. Que palavra é que deixava de ser um palavrão? Pá, eu sou do Porto, não é? Mas há de haver um que tu. Palavrões, tipo, a gente usa palavrões no dia a dia. Pois.
Por exemplo, merda para mim não é palavrão. Uhum. Mas como assim? Passava a ser normal dizer? Sim, passava a ser super. acho todos. Podias dizer em Lisboa também, Eu sem acho ser. todos. Se as pessoas tirem. Todos. Todos. Se um dia fores presa, o mais provável é ser porquê? Desacata a autoridade, sem dúvida. Porque assim, excesso de velocidade não é. Eu não bebo, por isso não é conduzir com álcool. Roubo, nunca consegui roubar nenhum. Pá, não sou boa para roubar. Não tenho instintos agressivos, nem nas discussões me apetece partir coisa ou bater em pessoas. Não, exceto tarados sim na rua. Já quase que me bati num senhor uma vez. Num senhor não, num tarado. Mas acho que atrás dele? Foi uma história um bocado. Temos tempo. Temos. Eu estava com a Marta, com a Beatriz Gosta na rua, as duas a conversar, e olho para trás e vejo um senhor esquisito. Mas não associei, passado um bocado, olho outra vez e ele estava a tocar-se enquanto ia atrás de nós na rua. E eu, quando me apercebi, eu tinha um saco de plástico com um frasco de mel daqueles de 500 gramas. E fui assim atrás do homem para lhe dar com o saco. Ele fugiu e a Marta só estranhou porque eu ia bater a um senhor na rua com um frasco de mel, não é? Já passou-se da cabeça. E porque ela não percebeu o que é que se tratava. Mas foi a única vez que me apeteceu bater em alguém, foi nesse tarado. De resto, não, acho que mesmo só ou bater em tarados ou exato. Podia ser presa por bater um tarado ou por desacato à autoridade. E para terminar... Mas era só com professores de educação física, não era com agentes de... Estou a brincar. E para terminar, a última pergunta é: quem é que manda em ti? Eu ia dizer o meu filho, mas já mas tu és uma mulher livre. Sou uma mulher livre, portanto acho que não. Quem manda em mim é o meu nariz, e o meu nariz é arrebitado. E portanto acho que neste momento ninguém manda em mim. Mas quando o meu filho era toddler, houve alturas em que era ele, porque eu não queria abrir a caixa de Pandora da gritaria, então submetia-me a algumas ordens do tipo não quero a bolacha partida, não é? E essas coisas que tu disseste. Mas no geral. Conseguiste não muitas não vezes abrir a caixa? Muitas vezes. Bom, estava a ver que ias dizer que não gritavas de vez em quando. Não, gritava. Não estou a dizer, era para ele não gritar. Desculpa, ter-te dado a bolacha partida. Pensava, ok. Era mais nesse sentido, tipo, nessa altura em que ele estava na fase das birras, pois. ele mandava em mim muitas vezes, porque eu estava tão cansada que não o queria ouvir, então fazia o que ele queria. Está bem. Mas era muito consciente, ou seja, era dentro desse espírito do tipo, compensa baixar agora aqui um bocadinho. Exato. A minha crista, mas acho que no geral agora mando eu. Quando não mando eu, às vezes mando a minha agenda. E isso pode ser um carrasco às vezes. Sim, porque eu também sou muito disciplinada e esse meu lado estoico às vezes sobrepõe-se ao meu lado hedonista e livre. Mas ainda assim são os meus dois hemisférios, portanto sou na mesma. Cabeça e cauda. Exato, mais sereias. Obrigada. Obrigada, eu, Inês. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one dog among many.